Oi, bom dia, bem-vindo a outro vídeo nesse canal. Hoje nós estaremos falando sobre Jonas. Se não conhece a história de Jonas, Jonas era um dos profetas menores na Bíblia, no Velho Testamento, e Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive, não sei como é que se fala em português, mas para ir pregar praticamente o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para dizer, ei, vocês estão fazendo coisas erradas, tem que se arrepender. Mas Jonas, sabendo que Deus era justo, sabendo que Deus perdoa e tem misericórdia, ele não quis ir a essa cidade porque eles estavam cometendo muitos pecados. Eles estavam... essa cidade era uma cidade muito má. Muito má. Então, eles estavam pecando muito contra Deus e Jonas não queria ir. Pensa assim, como se fosse Deus te mandando ir a pregar o evangelho à Coreia do Norte. Para aquele presidente, que eu não sei o nome dele, pensa e assim. Ou na Cuba. Ou no tempo do Hitler, quando estava tudo acontecendo, pensa assim, Deus te mandando ir pregar o evangelho para o Hitler. Assim, a esse nível. Então Jonas disse, eu não vou ir pregar. Não porque ele tinha medo, senão que ele pensou, não é justo. Essas pessoas estão cometendo todo tipo que é de erro e coisas profanas contra Deus, e Deus vai ir e vai perdoar, porque Deus, ele tem um coração suave, ele vai perdoar. E Jonas então decide pegar um barco, e em vez de ir a Nínive, ele vai para Tarsis. No meio do caminho, na sua viagem, Jonas está ali dormindo, e começa uma tormenta muito grande. Jonas, sabendo o que ele tinha feito, porque quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Jonas disse, joguem eu para fora e a tormenta vai acabar. Então eles jogaram ele para fora e certamente a tormenta acabou. Mas um peixe muito grande pegou e comeu Jonas. Não disse que foi uma baleia, gente, não fala isso. Mas teve um peixe muito grande que foi e comeu Jonas, e Jonas esteve ali 3 dias. Nós sabemos que a história de Jonas é uma representação da morte de Jesus, que ficou 3 dias dentro do estômago do peixe, entendeu? Viu a similitude? Não sei como é que se fala isso. Mas é isso que a história de Jonas representa. Então, Jonas acaba então pedindo misericórdia para Deus, e Deus, na sua misericórdia, faz o peixe vomitar ele na praia, e ele então volta para Nínive e prega a palavra, e claro que eles reconhecem o que eles estão fazendo de mal, e eles se convertem, pedem perdão e se convertem a Deus. Mas nós vamos agora nos enfocar no capítulo 4. O que aconteceu depois dessa história, dessa conversão? Será que Jonas pensou, eu estava errado, né? Realmente Deus é bom. Não, Jonas continua bravo. E olha só, os ácidos do estômago nesse peixe comeram a carne de Jonas. Ele estava em carne viva, comeram tudo. Então ele ali no sol, que era naquele tempo, né? Deserto e tudo, tava queimando ele, porque a dor deve ter sido terrível que ele estava sentindo, e ele ainda estava brabo. Mas o capítulo 4 então diz assim, vamos ler, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ele ficou, não é justo, ficou brabo. E depois no capítulo 4, Deus disse assim para ele, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento?
faz sentido que tu fique bravo? Deus depois pegou e fez e ergueu uma árvore para ele ter sombra, porque estava todo ferido. Aí Deus pegou e mandou um animalzinho que comeu essa árvore. Sim, Deus fez isso. Deus providenciou e também tirou a providência. Essa é uma pregação sozinha, né? Aí que Jonas já estava todo ressentido, ficou mais bravo ainda com a árvore. Aí Deus diz para ele, no versículo 9, diz assim: Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele estava: Sim, Deus, é justo sim. É justo que eu fique bravo. É o orgulho falando. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da bobeireira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ó que Deus estava falando para Jonas. Deus falou assim, ó: É justo que tu fique bravo, Jonas? E Jonas: Sim, é justo que eu fique bravo. E Deus disse assim: Olha, o pecado que eles estão fazendo é contra mim, não contra ti. Quando eles pecam, quando mentem, quando matam, quando fazem coisas abomináveis, é contra mim que estão fazendo, não é contra ti. Fui eu que criei eles. Tu não criou eles, tu não trabalhou por eles, tu não chorou por eles, tu não se preocupa por eles. Se eles se convertem e mudam a sua vida, ou deixam de fazer isso, a tua vida não vai mudar, de nenhuma maneira. O teu coração não vai doer. É o meu coração que vai doer. Porque quando eu criei eles à minha imagem. Eles eram a menina dos meus olhos. Quando eles choram, eu choro. Quando eles se machucam, ainda que seja pelo seu próprio pecado e consequência disso, quem fica machucado, o coração que fica doído é o meu, não é o teu. Quando eles pecam, é contra mim que estão fazendo. Como que eu vou dar as costas para minha criação, para os meus filhos? Eu sou pai deles. Como que eu vou dar as costas agora para eles dessa maneira? Como que eu vou fechar meus ouvidos e ignorar o que eles estão fazendo? O clamor deles, da alma deles, como que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Jonas, é justo que tu fique bravo por algo que eu quero fazer? Quem criou eles fui eu. Então, eu não mereço tomar a decisão de quem eu ajudo e quem não ajudo? De quem eu perdoo e não perdoo se fui eu que criei? Tu acha isso justo, Jonas? Jonas, a razão que tu tá todo machucado agora em carne viva é porque tu desobedeceu a minha ordem. Eu te falei que fosse pregar lá. Tu não quis fazer, tu deixou que as tuas emoções e o teu pensar de ser humano tão fechado falasse mais alto do que a minha voz. E tu acabou num lugar completamente diferente. Mas fui eu que te tirei daquele peixe, fui eu que criei essa árvore, fui eu que vou te abençoar e te guiar e tô tentando te ensinar o que tu tá fazendo errado. Fui eu que te perdoei. Se eu vou te perdoar a ti, e vou te guiar e vou te ensinar a ti, Jonas, que é meu profeta, que é meu filho,
por que eu não posso fazer por eles? Qual é a diferença entre o teu pecado e o pecado deles? Por que tu é melhor que eles? E eu, como mãe, eu posso te falar. Eu tenho 2 filhos. E às vezes a gente fala, não faz que vai se machucar. Não faz que vai se machucar. Não faz, ó, para de pular desse sofá que tu vai se machucar. A criança escuta? Não escuta. Não escuta, nunca escuta. E vão e se machucam, então chorando lá. Mami, mami. O que eu vou fazer? Eu vou virar minhas costas para os meus filhos, eu vou ficar, te falei? Não posso fazer isso. A gente perdoa. A gente não fica, eu te falei para parar de pular no sofá e tu não fez aquela vez, o ano passado, porque tu sempre tá me desobedecendo, então eu não vou te amar mais. Aí tu vive sozinho. A gente não faz isso como pai. Como que a gente espera que Deus faça isso para pessoas ao nosso redor ou para nós como nosso pai? E assim eu fiz uma lista e eu me perguntei assim, depois de ler essa passagem, quais são as pessoas ou quais são as situações pelas quais eu estou irracionalmente brava? Tu pode também se perguntar isso. Toma um momento e ser honesto contigo mesmo e pergunta: quais são aquelas pessoas ou aquelas coisas que estão causando eu ficar bravo, estão causando eu ficar machucado, decepcionado, sem razão, irracionalmente? Às vezes pode ser que na igreja tu tá trabalhando duro para os teus líderes, sempre está ali, sempre está presente, sempre está fazendo o que eles querem, sempre está trabalhando. E chega alguém novo, ou chega alguém que não faz nem a metade do que tu faz pela igreja, e eles estão dando mais oportunidade, estão dando mais cargos, mais atenção do que tu. E tu olha e tu fica, não é justo, Deus. E tu fica bravo, tu fica doído, tu fica decepcionado com a situação. Mas não é justo, ainda que a gente não faça, né? A gente faz para Deus. Quando a gente faz as coisas, mas como ser humano, quando a gente olha isso, a gente fica machucado, a gente fica bravo. Talvez no teu trabalho, trabalha, e eles foram e deram a promoção para outra pessoa, promoveram outra pessoa e não a ti. Talvez é na tua família. Talvez Deus está te dizendo para falar para alguém, ou guiar, ensinar alguma pessoa que está ao teu redor, para que ele possa botar essa pessoa num nível mais alto do que mesmo tu está. E tu diz, Deus, mas não é justo, eu sempre estou jejuando, eu sempre estou orando, eu sempre estou na tua palavra, e tu quer que eu ensine a essa pessoa para que eles ainda fiquem mais alto que eu? Não é justo. Não é justo, Deus. E a gente sabe que Deus perdoa, e a gente sabe que Ele faz. Pessoas que talvez não levam uma vida reta na presença de Deus, né? Eles mentem, eles roubam, eles enganam, eles fazem falcatrua, eles dizem que é deles quando não é deles, as coisas. E nós ali estamos lutando para ser fiel a Deus, para falar a verdade, mesmo quando ninguém está olhando, e nós vemos que essa pessoa se arrepende e logo Deus parece que instantâneo, vai para cima, né? Todos, uau, e Deus começa a usar e tudo, e tu fica, mas não é justo, Deus. Eu era teu profeta. Não é justo que tu faça isso com Nínive. É um sentimento normal que Jonas estava tendo, mas um sentimento que não fazia sentido, que era irracional. Por quê? Nós temos que lembrar isso.
Quem criou as pessoas foi Deus. Quem toma a decisão de quem ele vai salvar e quem ele vai perdoar, quem vai ajudar, é Deus, não é nós. Não nos cabe nós julgar quem vai ser salvo ou não. Isso pertence a ele. A outra coisa é, se Deus pode e nos perdoa todos os dias e tem misericórdia de nós, por que não essa pessoa? Outra coisa, quando eles estão pecando, quando eles estão fazendo coisas, é contra a palavra de Deus, não é contra ti. Não tem nada a ver contigo. Não vai mudar a tua vida, em absoluto. E Deus é o Pai. Foi Ele quem criou. Cada vez que nós erramos, dói nele. Então eu quero que vocês façam esse exercício. E ser honesto e se perguntem: quais são as pessoas ou quais são as situações neste momento que eu estou irracionalmente bravo, com que está causando uma dor ou uma decepção irracional. E depois olha essa lista e pergunta: mas por que está causando isso em mim? Eu encontrei na minha lista que a razão por que estava causando isso em mim é que aquela pessoa estava fazendo muito mais para Deus do que eu estava fazendo. Então não era que eu estava brava com essa pessoa, é que eu estava com ciúmes. E não era porque era a pessoa que eu estava com ciúmes, senão que eu sabia dentro de mim que eu podia estar fazendo muito mais e eu não estava fazendo. Então, me fez eu olhar para a minha vida e dizer: uau, eu posso fazer mais para Deus. É isso que estava causando eu ficar bravo, ficar, como se fala aqui a palavra, ressentido contra essa pessoa. Não era a pessoa, era a minha inabilidade de fazer o que eu tinha que fazer para Deus. Quando eu fiz essa lista, que eu comecei a me perguntar o porquê. Por que eu tô sentindo assim? Por que eu tô sentindo assim? Por que contra essa pessoa? Por que isso e aquilo? Eu tava vendo, eu tive que enfrentar minhas próprias emoções, as minhas próprias inseguridades e falhas. E ainda que fosse difícil, mas me abriu os olhos no que eu não estava fazendo certo. E ajudou eu tirar o enfoque e não ficar mais ressentido contra essas pessoas, porque não tinha nada a ver com eles. Talvez Jonas estava bravo por causa do seu orgulho. Talvez ele estava bravo porque ele se sentia bem cristão, ele se sentia bem, profeta de Deus, conhecendo a palavra, ele é reto. E às vezes quando a gente se sente muito reto na presença de Deus, ou muito cristão, muito santo na presença de Deus, nós nos sentimos acima dos demais. Mas quando Deus nivela isso, toca no nosso orgulho. Talvez Jonas estava acontecendo isso. Eu não sei qual é a raiz dos ressentimentos de Jonas. Mas eu te animo a fazer esse exercício e ver qual é a raiz dos teus ressentimentos. Porque a pergunta é razoável esse teu ressentimento?